Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando o nosso episódio de update, o que significa que hoje a gente não vai ter uma grande discussão sobre algum tema, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas leituras da semana. E eu quero saber então, Camis, o que tu leu essa semana? Então, essa semana exatamente que nós estamos gravando, eu não li nada! Não, tô brincando. Polêmica! Polêmica. Eu já concluí um livro em 2023, estou orgulhosa, né? Talvez em outras épocas eu ia estar meio parada, então estou tocando estou colocando como meta algumas leituras que estavam encalhadas na minha estante, tentando ir concluindo. E uma delas era Daisy Jones and the Six, né? Da Taylor Jenkins Reid, que é um livro que tá muito hypado aí nos últimos tempos. Eu comecei ele em 2022. Eu li, inclusive, em 2 momentos diferentes e o livro não andava. É verdade. Eu fui Vita de prova. Até que finalmente eu resolvi retomar ali por dezembro, mais ou menos, e daí agora em janeiro, e finalmente terminei. E posso dizer que é sim um bom livro. Mas antes de eu dar a Olha, sinopse desse livro, né, para contextualizar todos que estão nos ouvindo, eu quero saber de ti, Fevi. Qual foi então a tua leitura inicial de 2023? então, a minha primeira leitura do ano foi Luzes do Norte, da Juliana Domingues. É um livro nacional, né? Uma fantasia sáfica, né? Só contextualizando rapidinho, para quem não sabe, sáfica é o termo que a gente usa para quando um livro, né, ou algum conteúdo aborda o relacionamento entre duas mulheres que não necessariamente sejam lésbicas, né? Uma pode ser lésbica, outra pode ser bi ou pan. E é uma fantasia, então, que vai contar ali a história de um casal em meio a um reino barra condado, né? Acho que é o bom nome para dizer. E, enfim, não vou falar um pouquinho mais depois disso. Tá, antes, só para contextualizar, né, quem tá nos ouvindo, quem tá chegando agora, eu sou o Fevi e tô aqui com a Camis, né, nós fazemos o podcast Clube da Não Cultura, nos siga nas redes sociais, @Clube da Não Cultura. E então, o primeiro livro do ano, Luzes do Norte, foi um 4 estrelas, também achei um livro bom, tá? Gostei bastante dele. Tem uns apontamentos que eu acho que fazem eu não ter dado as 5 estrelas para ele. Quero saber de ti primeiro, assim, o seguinte. Como tu falou, tu começou esse livro no ano passado, teve 2 momentos, aí retomou ele agora. Tu retomou ele direto, assim, da parte onde tu tinha lido, ou tu, tipo, recomeçou? Então, antes de qualquer coisa, mistério no ar, vamos de Hum, sinopse, né, para contar para as pessoas que não Isso. sabem do que se trata esse livro. Ele é basicamente um livro que fala de um grupo de rock, né, que se chama Daisy Jones and the Six, que tem, eu acho que quantos componentes? 5? 6, eu acho. 6? Então, nos anos 70, essa banda dominava as paradas de sucesso, faziam shows para as plateias lotadas e conquistavam milhões de fãs. Eles eram a voz de uma geração. E a Daisy, né, uma das vocalistas, é a inspiração de toda a garota descolada da época. Mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê Aurora, eles se separaram. E ninguém nunca soube o porquê, até agora. Então, a partir disso, a gente entra num romance escrito pela Taylor Jenkins Reid, que parece mais uma biografia, parece mais uma entrevista de uma banda para uma grande revista. E parece que eu realmente tô lendo a história de uma banda de rock que existiu e Sim. tô lendo trechos de músicas que, sei lá, eu poderia ouvir no Spotify. Só que não, gente, é tudo totalmente fictício. Essa é uma grande qualidade e marca, né, da autora, porque ela traz muito esse clima, essa atmosfera de ser algo real, de ter personagens que a gente poderia gostar ou não, né, enquanto admiradores. Então, eu gosto muito disso, foi uma coisa que me conquistou na leitura. Eu acho que foi super bem feito e tudo mais. Mas, em contrapartida, Fevi, respondendo a tua Hum, pergunta, eu senti que no início do livro, assim, até umas 50, 80 páginas, a gente fica muito, parece sendo enrolado, parece que as coisas não acontecem muito. Eu acho que isso é natural, porque a gente está sendo apresentado aos acontecimentos, né? Tem relatos ali que estão sendo feitos e tudo mais. Mas mesmo assim, parece que nada acontecia e isso ia me incomodando. Porque, assim, nessas primeiras páginas, Fevi, a gente tem muito do Billy, né? Que é um dos vocalistas da banda junto com a Daisy.
Na verdade, está sendo construída ali a relação deles e a vinda da Daisy para a banda, né? Que vira, então, Daisy Jones and the Six. E a gente vai vendo esses acontecimentos, essa relação, né? Muito do paralelo da vida dela. Ela tem todo o envolvimento com drogas, isso é abordado no livro também. Mas, mesmo assim, aquilo não ia me agradando. Eu senti que a gente não ia para lugar algum, sabe? Era só um monte de coisa sendo contada, justamente pelo formato de ser uma entrevista. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostei, aquilo me incomodou e demorou para engrenar a leitura. E eu acho que isso é bem comum, assim, não é um sentimento meu, sabe? Eu percebo muito o pessoal falando no Instagram que teve essa mesma sensação de que parecia que as Sim. coisas não aconteciam e que era tipo, sei lá, o mais do mesmo. A gente tá falando de uma banda de rock, tipo assim, abri a Capricho ali, tô lendo sobre uma entrevista, sei lá, sabe? Me Sim, ele deu é essa muito nessa sensação. vibe de como se eu estivesse lendo uma revista mesmo. E daí, ao mesmo tempo que eu acho isso incrível, como eu falei, também tem esse lado que me incomodou. Então, quando eu comecei, eu li sei lá, 150 páginas, tá? Isso lá no meio do ano. Aí eu parei, tipo, mofei, aí peguei o livro de volta, aí eu li desde o início. Aí tá, daí parei, mais ou menos quase no mesma época, assim. E daí deixei o livro parado e só fui pegar ele em dezembro. Então, respondendo a tua pergunta, eu tive essa pausa de reler e depois eu só retomei e segui, assim, que eu acho que Entendi. flui um pouco melhor, sabe? Sim. Eu lembro de. Eu li, né, Daisy Jones, e eu lembro de ter a mesma sensação no início. Eu acho que a história demora um pouco a engatar, né? ahn, Exatamente porque são vários fatos que, a princípio, parece que estão meio descolados ali, mas depois eles vão se organizando na escrita ali e na nossa mente também como leitor. Trazendo então para a minha leitura, que foi Luzes do Norte, falando da sinopse, né, ele então vai contar a história da Dimitra, né, que ela é uma caçadora ali da região, né, e ela é a melhor caçadora da região, assim. E a partir disso, né, a partir da caça que ela faz, dos desafios que ela tem, que ela é contratada, né, ela toma conta dela e do irmão mais novo, que é o Igor, e ela vive disso, né, porque eles são órfãos de pais, assim. Não chegam, não sei se chegam a ser órfãos, porque eles têm um breve contato ali com eles no início da vida e tal, mas eles morrem muito cedo, né, e aí ela meio que tem que tomar conta da casa. O livro ele começa ali quando o Boris Van Wintermer, que ele é o patriarca assim da família mais rica daquela região, ele tem a casa dele ali, a mansão dele, enfim, sendo meio rodeada por um urso. E aí ele contrata a Dmitria para tomar conta disso, né, para conseguir derrotar esse urso, né, e ela consegue, né? Então, ela é chamada para um jantar na casa dele, né? E ele tem duas filhas, a Astra e a Aurora, ó, o nome da banda de Daisy Jones. Uh, e, e aí, nesse jantar, ele faz uma proposta, né? Porque ele acha que a Aurora está escondendo alguma coisa dele, né? A Aurora é a filha mais velha. Então ele chama ela para tomar conta ali da Aurora e ela diz que vai tomar conta, mas que ela não vai passar informações extraoficiais nem compartilhar sentimentos, porque, enfim, uma questão de ética ali para ela. E ela é contratada e ok, se torna a guardiã da Aurora. Aos pouquinhos, obviamente, a gente já sabe por, né, proposta do livro ser isso, elas vão se envolver romanticamente ali, vão primeiro criar uma amizade e vão se envolver romanticamente. E eu acho que o principal comentário em relação ao romance que eu tenho é que ele é muito bem construído, assim, porque ele é meio slow burn, sabe? A autora não é afobada, assim, no romance, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. E é uma ótima construção de personagens também. O que me deixou um pouco, acho que pensativo nos primeiros 30% do livro, assim, porque eu sentia que eu estava lendo aquilo, mas eu não estava também tão envolvido, porque muitas coisas não, tipo, nada acontecia muito importante, sabe? Era só aquele desenvolvimento da relação dos personagens, que por um lado foi muito bom para eu me envolver mais com os personagens, mas também me deixava meio assim, sem saber o que esperar, sabe? E também um pouco com medo de nada acontecer, sabe? Então,
Acho que esse foi o meu principal receio, assim, no início, mas a partir lá dos 30%, 30 e pouquinhos, o negócio engrena, né? E melhora também, porque começa a acontecer uma série de coisas, e aí também a gente vai entrando para um lado da trama que é mais misterioso, assim, né? E eu acho que isso meio que vai de encontro a Daisy Jones também, né, Camis? Qual o momento, assim, que tu conseguiu... Teve um momento que conseguiu engatar, assim, e foi? Pois é, é difícil dizer. Às vezes a gente marca por página, assim, né? Eu sei que foi ali. Aham. Vou dizer assim, ó, lá pelas 200 páginas que eu posso dizer que eu fiquei já sentindo aquela sensação de que a história tava engrenando, de que era eletrizante e tudo mais, porque até então, pra mim, tava muito morno, assim, tipo, muito morno mesmo. Tipo, mais um livro ali que eu vou ler e deu, sabe? Até que chegou um momento que a coisa ficou esquentando, que é quando a relação do Billy e da Daisy começa a ficar mais tensa, mais quente. Uhum. E que eu achei interessante que. E aí entra o contraponto que eu falei do formato entrevista. Porque chega um momento do livro que a gente tem falas um pouco mais longas dos personagens, né? Eles estão contando ali e tal na Sim. entrevista. E daí a gente tem parágrafos maiores, aí a gente tem mais detalhes. Isso ali que foi me encantando, né? Claro que isso é um gosto muito pessoal, talvez alguém tenha ali deixado, tipo, né, a coisa mais perfeita do mundo também. E tá tudo certo, tá? Não acho que tem algo errado. Então, acho que isso foi me agradando mais, porque a gente vai vendo ali os detalhes do envolvimento deles, como eles se sentiam, porque ali, bom, isso seria um spoiler, mas só para vocês entenderem, rola ali uma tensão entre os protagonistas. E aí aquilo começa a ser melhor abordado, a gente começa a entender o que cada um sente, aí tem cenas, tipo assim, fortes, de certa forma, né? Porque, como eu falei, Uhum. envolve drogas, envolve uma situação de traição também, então tudo isso, assim, eu acho que foi muito bem construído e foi me deixando tensa e curiosa, sabe? E foi andando. E Mas eles o. têm. Pode falar. Desculpa. Não, eu ia dizer que eles têm esse lance de se identificar, né? Porque o que a Daisy passa durante o livro, o Billy já passou antes, né? Então ele sabe mais ou menos como funcionou pra ele. Exatamente. E eu acho que é quase um espelho os personagens, que eu acho Uhum. também bem interessante. Porque meio que, às vezes, ele fala e julga coisas que, na verdade, ele gosta na Daisy ou ele é igual. Então, isso que é legal Sim. desse contraponto. E uma coisa muito interessante do livro também são os personagens paralelos, né? Que estão ali também contando as suas histórias. Então, o guitarrista, o baterista, daí a namorada do Billy. Eles têm filhos. Então, filhas, na verdade. Então, tudo isso é interessante acompanhar. Eu gosto muito, inclusive, da Karen, que é uma das integrantes da banda. E a Camila, que é, então, a mulher do Billy. Que passa ali por várias situações durante a trajetória, apesar dela não ser da banda. E, inclusive, ela tem um papel muito importante na história. E eu acho interessante acompanhar, porque eu acho que ela aparece para ser quase aquela frase pronta, assim, para te anotar, sabe, no caderno, porque ela fala coisas muito importantes em momentos muito exatos, assim. E ela vai tomando uma importância ainda cada vez maior na história, que eu achei também bem legal. E a Karen, porque eu acho que aborda um tema ali bem legal, bem sensível. Acho também que é uma personagem divertida, ela tem umas tiradas boas e tudo mais. Então, eu gosto de acompanhar os personagens, o que eles têm para dizer. Eu gosto muito de ver a questão do ponto de vista. E assim, Daisy e Billy não são os meus favoritos, eles me incomodaram demais. Eu acho que uma coisa que a autora soube fazer muito bem é pegar aquele estereótipo de artista egoísta, egocêntrico, sabe, Fevi? É bem Sim. eles, assim. Eu acho que eles conseguem te dar um pouco de rancinho, assim. Não sei como é que tu te sentiu em relação a isso. Cara, eu tive os meus momentos de ranço com eles também. Ahn, Principalmente com ela, eu acho. Exato. Ahn, Eu tinha mais empatia por ele. eu tinha também mais empatia por ele. Mas eu acho que foi meio que sabendo, sabe? Foi um risco, eu acho que a Taylor Jenkins Reid correu, assim, do tipo assim, vou fazer eles bem não gostáveis, bem insuportáveis mesmo, pra gente ter acho que esse sabor amargo, sabe? E foi a minha sensação. Eu tive, realmente, ao mesmo tempo que eu tentava entender, eu ficava às vezes um pouco de ranço, mas eu acho que, enfim, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, assim. E. É, e eu acho também uma coisa que eu percebo no livro, assim, claro, é uma interpretação minha, mas eu acho que é o objetivo também da autora, porque, por exemplo, eu gostei mais, assim, com descrições e ali o desenvolvimento, Uhum, né, dos protagonistas de ter uma relação e tal.
Só que, na verdade, a história toda, ok, tem o seu plot e tudo mais, mas a história, na verdade, é sobre uma banda. É sobre vários componentes. É Sim, sobre como conflitos e coisas foram acontecendo e levaram até o fim da banda. E, inclusive, como eles começaram, como foi o processo da música. Então, a gente tem protagonistas de uma forma muito clara na história. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá lendo uma história sobre uma banda, sabe? Então, sabe quando sim, meio que cai tua ficha, tipo assim, de repente, a grande questão com esse livro, pra mim, talvez, é porque eu comecei a ler achando que, bah, vou conhecer uma personagem, assim, que vai ser uma das minhas personagens mais marcantes, porque todo mundo tá falando, porque, tipo, eu já vi que é uma personalidade X e não sei o quê. Só que, no fim, a Daisy me irritou bastante, ela é cheia de defeitos e coisas que eu não consegui passar pano. Ela também não me cativou tanto quanto, de repente, pode cativar os outros. Só que, na verdade, o livro, pra mim, fez total sentido e entregou uma proposta muito interessante, sabe? Mas aí tem um sim, pouco da minha expectativa enquanto leitor, e aí é um problema meu, né? Então, por isso que eu dei uma nota 4, por exemplo. sim. É, porque eu acho que tu leu depois de Evelyn Hugo, né? Então, É, tem mais talvez também isso. tenha esse lance, né? Eu li antes, então eu não sabia muito bem o que me esperar, assim. Ah, Mas Fevi agora só de Daisy Jones para hum, uma literatura nacional, né? E com hum, representatividade, que é muito interessante essa autora. Eu, inclusive, acompanho ela no Twitter há um bom tempo, até antes mesmo dela fazer esse sucesso todo e tal. Eu sei que tem mais uns 2 livros, assim, de continuação da série, o que é bem legal também. Então, é uma autora que começou no Twitter dando dica de escrita e publicava independente, até que, se eu não me engano, Luzes do Norte foi visto, publicado pela galera, né? isso, aham. E daí eu acho que por todo o destaque, enfim, por todo o trabalho que ela fez ali na internet, ela conquistou um público muito grande, e aí conseguiu ser publicada por uma editora, né, conhecida. Então, isso também é muito legal de destacar, porque é uma pessoa que vem ali lutando, né, e tendo, e merece agora o destaque que tá recebendo. Uhum, Então, eu queria saber total. de ti, assim, o que que tu achou, das personagens, tu tem interesse de ler o restante dos livros, enfim, qual a tua opinião, assim, mais Sim. pessoal? Bom, que nem eu falei, depois desse início, assim, que eu consegui engrenar a leitura, eu anotei aqui algumas coisas que eu acho importante trazer, que é o seguinte, eu acho que o principal ponto desse livro é que ele se vende como uma fantasia, né? Mas eu tenho a sensação de que a história poderia existir tranquilamente sem o contexto fantasioso, sabe? Porque eu acho que o foco realmente fica muito mais no relacionamento ali das personagens e no mistério ali, cria-se um suspense, né, de pessoas estão morrendo, quem está matando elas e tal, que não necessariamente envolve essa parte mais lúdica e mágica da história. Mas assim, eu gostei muito, eu acho que isso não é uma crítica, eu acho que inclusive é bom, foi muito bom assim ter colocado esse pano de fundo da fantasia, porque se fosse uma história de romance sáfico com suspense, seria só mais uma história de romance sáfico com suspense, sabe? Uhum. E eu acho que é importante ela ter colocado duas mulheres numa fantasia, porque eu acho que a fantasia muitas vezes ela é vendida, principalmente lá na infância e tal. E esse livro ele pega ali a pré-adolescência também, de ser uma coisa totalmente, na fantasia só tem o grande herói, que geralmente é um menino branco e geralmente que se envolve com uma menina branca também e tal. Então aqui ela tem outros tipos, né, de personagens, de pessoas ali vivendo aquela história. Então tem a protagonista Dimitra, ela é caracterizada como uma mulher negra, né? Ah, Então, que legal. sim. E acho muito bacana, assim, também o temperamento que ela coloca na protagonista, que ela é um pouco mais dura, eu acho, nas questões dela ali, que não se abre tanto, que não é tão emocionada também, mas ao mesmo tempo que ali no relacionamento que vai se criando com a Aurora, que vai se liberando um pouco e ficando um pouco mais leve, sabe? E tirando toda essa parte positiva, eu tenho algumas anotações assim que eu fiz que eu acho que tem a ver com melhorias, talvez fez eu não dar 5 estrelas, é que eu acho ele meio previsível, assim. Eu acho que da metade pro fim a gente já sabe mais ou menos como a história vai andar, sabe? Uhum. E o plot no final também, eu acho que por também ler muito esse tipo de livro, né, fantasia e tal, eu já sabia mais ou menos para onde ia.
E um erro que eu acho que nem foi da autora, tá? Mas eu acho que foi muito mais sobre a diagramação da galera até. Eu encontrei uns errinhos ali durante a leitura, sabe? Que é tipo uma fala sem um travessão, ou daqui a pouco uma aspas que devia ter e não tava ali, sabe? Ah, isso é Ah, meio ruim, né? Porque pode ser erro até do pessoal de revisão ali, né? Que sim, deixou isso. total. Isso, e aí isso às vezes dá e não dá, tá? Mas ele pode atrapalhar um pouquinho a experiência ali da leitura. Mas eu indico, eu acho que para quem quer começar na fantasia, eu acho um ótimo livro, sinceramente, assim, porque ele pega ali coisas que a gente meio que já conhece e coloca nesse pano de fundo e funciona super, sabe? Ah, então eu ia querer muito ler esse livro, porque, enfim, né? Se você tá chegando agora no clube e não sabe, eu não sou uma pessoa muito fã de fantasias. Eu acho que li poucas, quase nada na minha vida. Então talvez seja uma leitura boa ali, né? Inicial pra mim, já que é mais tranquila. E acho que, não sei se tu tem mais alguma coisa para comentar de Daisy. Então, acho que é basicamente isso. É um livro que dá muito pano pra manga, porque tem seus erros e seus problemas, como qualquer Uhum, livro. E o que eu acho legal, assim, de livros que têm um grande sucesso e todo mundo ama, é que às vezes a gente se apega tanto que a gente esquece também dos problemas. O que não é ruim, pelo contrário, eu sou muito assim também. Tem livros que eu só passo um pano porque eu gostei do livro, sabe? E eu acho que isso que é legal. Então, às vezes às vezes não, eu tenho certeza que isso confirma o quanto o gosto pessoal, né, o afeto com uma uhum. leitura faz com que aquela nota, né, aquele valor do livro de forma sentimental seja muito maior e a gente esqueça, enfim, dos problemas, assim como acontece no Luzes do Norte, que de repente, pra ti não chegou a ser uma 5 estrelas, apesar de ser uma ótima. Bom, Uhum. 4 estrelas é uma nota ótima. É Mas eu uma digo ótima. que É. mas para algumas pessoas chegou ali um 5, um favoritado, porque os personagens tiveram uma relevância muito significativa, enfim. Então acho que é tudo uma questão da gente trazer esse sentimento, esse apego. E é um pouco um Daisy Jones, assim. Talvez eu não tenha sentido o boom que todo mundo sentiu, mas sei lá, em Evelyn Hugo eu senti. Então também tem questões que eu, Sim. sei lá, passei pano e favoritei, sabe? Acho que E é às vezes é sobre também o isso. lance de identificação, né? Também. É, Tipo, se identificou mais com a Evelyn Hugo, né? E tem gente que vai se identificar mais com a Daisy Jones e tudo bem também. isso que é o legal de ler, assim. Isso é interessante, Sim. porque quando a gente vai avaliar uma leitura, né, mas olha só, isso aí não tá tão bom, mas também foi tão bom pra mim, me entreteu tanto, então, vai dar 5, sabe? Então acho que isso é o Uhum. legal dos gostos diferentes. Sim, que bom que somos diferentes e temos gostos diferentes. Porque se fosse tudo igual, ia ser muito chato também. Verdade. E é todo mundo gostar da mesma coisa e não é ter graça nenhuma. Isso aí. E é assim que a gente encerra, então, o nosso primeiro episódio de Update. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Clube da Não Cultura, em Instagram e TikTok. Tchau, gente. Até o próximo episódio, que tem convidadas belíssimas. Fiquem de olho nas redes que a gente conta tudo por lá. Isso aí, até semana que vem. Beijo!